Olá, tudo bem? Você que é cabeleireiro, hoje eu vim aqui conversar com você. Meu nome é Magui Canto, sou cabeleireira, colorimetrista e educadora. Há mais de 10 anos eu atuo nessa profissão, nessa área, né, da beleza. E hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre cobertura de branco, né? De que forma a gente trabalhar os brancos com as nossas clientes para ter mais eficiência no resultado final e alguns mitos que surgem, né, durante os anos de profissão que a gente tem e coisas que vão nos dizendo e que a gente acaba levando isso para o dia a dia do salão e não ajuda tanto assim. Então, qual que é a principal reclamação que eu sempre tive em relação a brancos? Olha, eu fiz a cobertura de branco, usei a base, usei a nuance correta e mesmo assim não tive eficiência na hora da cobertura do branco. Ainda ficou transparência, né? Que a gente ouve muito falar sobre as transparências. Então, o que pode acontecer? São coisas que muitas vezes foram nos passadas há muito tempo atrás de forma errada e que a gente continua fazendo isso por acreditar nesses pequenos mitos. Então, hoje a gente vai falar sobre os mitos e verdade em relação à cobertura de branco. De início, eu gostaria o que eu vou falar aqui para vocês podem guardar, que isso vai ajudar muito vocês no dia a dia, nos resultados com cobertura de branco, ok? Não tenha medo de seguir as dicas que eu vou dar agora para vocês aqui. Primeira dica, quando a gente fala em cobertura de branco, a gente tem que sempre analisar, o cabelo da cliente está limpo? Nossa, Magui, mas cabelo limpo para fazer coloração, mas a gente tem que fazer coloração no cabelo sujo para proteger o couro cabeludo e coisa e tal. Isso a gente sempre ouviu coisas antigas, né, da profissão, e a gente ouvia isso. Galera, não precisa estar com o cabelo sujo, porque você vai perder a potência do seu produto, de forma que quando você mistura a coloração com o oxidante, ele cria aquela explosão do oxigênio, e quando você aplica esse produto no cabelo que está sujo, com excesso de óleo, de creme de pentear, de resíduos externos, né, de poeira e tal, você perde a força desse produto, porque o produto, a explosão do oxigênio que você criou, vai perder tempo limpando esse cabelo primeiro, para depois fazer a abertura das cutículas e a fixação, né, do pigmento dentro do córtex. Então, nesse momento, você perde força. Ainda mais que, falando sobre branco, a gente já tem que lembrar uma coisa muito importante sobre branco. Um fio de cabelo branco, ele tem em média de 13 camadas de cutículas, né? As escaminhas dele lá são em torno de 13 camadas, né? Então, um fio normal é de 9 a 11 no máximo, né? Na verdade, de 9 camadas de cutículas, né? Então, você vai ter aí de 9 para 13, você tem uma boa quantidade, são 4 camadas a mais. Então, você já vai ter uma dificuldade maior de fazer a abertura dessas camadas de cutículas para que o produto entre, anabolize dentro do córtex e revela a cor. Então, se de princípio, quando esse produto já teve uma barreira da sujeira, para ele ter que limpar isso primeiro, para depois atingir a abertura das cutículas e atingir o córtex, você vai ter uma perca da eficiência desse produto. Então, provavelmente, ele não vai te entregar tudo que o produto poderia. Mas como eu vou fazer então? Porque aí eu vou lavar o cabelo da cliente, vai ficar sensível, o couro cabeludo vai ficar sensível, vai ter ardência. Na verdade, a gente precisa lavar o cabelo da cliente. Não vamos fazer massagem de couro cabeludo, não vamos massagear o couro cabeludo dela. Nós vamos só lavar o cabelo. Você aplica o shampoo no cabelo, massageia o cabelo, tirando o resíduo, pode passar movimentos suaves assim, sem ponta do dedo, flexionando, só suavemente. Então você vai fazer massagem bem suave, só para que o shampoo tenha contato ali, faça aquela espuminha para retirar o resíduo da poeira, de poluição, do óleo que ela usa de reparador de ponta, do creme de pentear. Então você vai fazer esse movimento suave para remover essa sujeira, para que quando você secar esse cabelo e aplicar o produto tenha mais eficiência, porque ele não encontra a barreira da sujeira, ele já vai direto para a abertura das cutículas e a anabolização do produto dentro do córtex, e aí o produto consegue entrar. Ai, mas vai ter ardência? Não vai, porque você não vai esfregar o couro cabeludo, você vai lavar de forma suave o couro cabeludo da cliente, só suavemente. E só com shampoo, não aplica condicionador. Se você for fazer um retoque só de raiz e o cabelo for muito longo e está embaraçado e vai dar trabalho para deixar só no shampoo, você pode condicionar o comprimento do cabelo para as pontas e desembaraçar sem que esse condicionador alcance a parte que você vai tonalizar, colorir,
porque aqui pode ficar realmente só lavado com shampoo, porque quando a gente lava o cabelo somente com shampoo, a gente teve a abertura das cutículas, certo? Então, uma vez aberto, já facilita para que o produto penetre no fio. Então, a gente pode deixar isso aberto, não tem necessidade de fechar nesse momento. Então, se você tiver que condicionar e você não for colorir o cabelo todo, você pode condicionar as pontas, desembaraçar, enxaguar bastante e tem que secar o cabelo. Porque se você aplicar no cabelo molhado, também você perde a força, porque você vai colocar a água no meio do processo. Então a água já preencheu dentro do fio. Então você vai ter que entrar, fazer a retirada da água para que o pigmento fixe. Então, de toda forma, tem que secar o cabelo, pelo menos 80%. Ele tem que estar bem mais para seco do que para molhado, uns 80% seco. E aí sim você faz a aplicação. Se você for fazer no cabelo inteiro a aplicação da coloração, nesse caso a gente está falando só de coloração, então se você for fazer uma coloração global no cabelo todo, você não condiciona. Vai dar um pouco mais de trabalho de secar esse cabelo só com shampoo, de repente tentar deixar ele mais desembaraçado, vai, mas vai entregar um resultado melhor, porque você vai aproveitar tudo que o produto tem para te oferecer, certo? Então, qual que é a forma mais correta? Lava o cabelo sem flexionar o couro cabeludo, suavemente, seca e aplica a coloração. Dessa forma, você vai ter mais eficiência do produto. Aí vem a outra pergunta que eu recebo muito. Qual a melhor coloração para fixação de branco? Na verdade, o ideal é que você use uma base, né, para cobertura de branco. O que são bases? Só um minutinho que eu vou pegar uma tabela de cor e vou mostrar para você. Bases são cores que terminam aqui, ó, galera. Que termina em 0, tá? Ó, essas cores são perfeitas para cobertura de branco. Preto não vamos considerar e nem o castanho escuro, porque já são cores com muito pigmento e que, né, já tem um depósito maior de pigmento mesmo. Mas aqui, ó, aqui a gente está com a base 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São essas bases que a gente tem que usar. Ah, Magui, mas a cliente não quer essa 5 assim, ela quer a 5-1, que já é um pouco mais cinza. Como que eu vou fazer isso? Você mistura, nesse caso, metade dessa coloração base, metade da nuance, que seria a 5-1, junto com o oxidante de acordo com o que a marca te pede para usar. Isso é algo que a gente tem que estar sempre muito atento. Cada marca tem uma porcentagem de oxidante, né, de água oxigenada. Então, o que a gente precisa fazer? Estar sempre lendo, se não é um produto que você costuma usar, que você já sabe todas as medidas, leia na caixa do produto, lá vem a orientação de qual é a porcentagem dele. Se ele é 1 por 1, que seria 60 gramas de coloração para 60 ml de OX. Então, fica muito atento a isso. Ou se ele é 60 gramas de coloração para 120 não daria, porque seria mais para um tonalizante. Coloração permanente, normalmente ela é de 1 para 1,5. Então, se seria 1,5, seria 90 de OX, né? Então, tem algumas marcas que ele é 60 gramas de OX, de coloração, do tubinho da coloração, para 90 ml de oxidante, tá? Então essa é a mistura correta. Aí você pode estar misturando na nuance que a cliente escolheu. Vamos dizer que ela escolheu lá um tom marrom, um 67, e aí você pode estar misturando o 60 puro, que seria o louro escuro puro, com esse louro escuro marrom, para que intensifique, para que essa cor aqui, ela é uma cor que dá total fixação para tons de branco, né, que dá mais cobertura para branco. Então você pode estar misturando meio tubo dessa, meio tubo da outra. Ou se você não vai usar o tubo inteiro, 15 gramas dessa, 15 gramas da outra. De formas igual, usando o oxidante de acordo com o fabricante, certo? E isso seria também uma mistura perfeita para cobertura de branco. Ai, mas que volumagem de oxidante é ideal? Aí, quando você fala de volume de oxidante, o que você tem que levar em consideração? O que tem que ser o principal ponto que você tem que levar em consideração? Nesse caso, não é o branco. Nesse caso, é o que tem de natural do lado do branco. Vamos dizer que o meu cabelo azul aqui fosse o meu branco e o meu escuro fosse o meu natural. Então, quando eu vou fazer uma coloração e eu vou escolher o volume do AX, o que eu preciso levar em conta? Quanto eu tenho de natural do lado do branco? Porque vamos dizer que a cliente ela queira ficar
aqui, ó, na altura do 5, que seria mais ou menos a minha cor natural aqui, né? Que seria um castanho claro, mais ou menos, e ela quer ficar na altura do 5. Eu posso estar usando um oxidante somente de 20 volumes, se eu não tiver muito cabelo branco, né? Vamos dizer que eu tenha 70% de cabelo escuro e 30% de cabelo branco. Eu posso usar com oxidante de 20 volumes e fazer a mistura. Se eu tivesse mais cabelos brancos, vamos dizer 80% de branco e somente 20% de cabelo natural, eu poderia fazer na minha mistura para fazer com o mesmo tons mais fechados, o OX de 30 volumes. Por quê? Porque nesse caso eu tenho mais cabelo branco. E lembra, o cabelo branco tem mais quantidade de cutículas. Então, se eu tiver um oxidante mais forte, eu vou ter uma maior explosão do oxigênio e automaticamente uma maior fixação desse pigmento dentro do córtex. Por quê? Essa explosão do oxigênio vai abrir mais as cutículas do cabelo, né, as escaminhas do cabelo, e o produto vai penetrar mais dentro do córtex, lá dentro, né, e anabolizar lá dentro e dar uma fixação maior, porque a força do OX é maior, então automaticamente ela abre mais esse cabelo branco que já tem um pouco mais de camadas de cutículas. Mas se às vezes o desejo dela não é mexer na cor do natural, aí você já tem que ter um pouco mais de cuidado em relação ao oxidante, porque se ela quer ficar no 5.0 e eu vou aplicar esse 5.0 com o cinza, vamos dizer, mais o oxidante de 30 volumes, mas ela tem pouquíssimos brancos, eu corro o risco de desbotar um pouco mais essa cor e ela chegar no 6.0 em vez do 5. E aí não vai ser o resultado que a nossa cliente espera, porque o oxidante vai agir mais forte na cor natural, né, que tem menos camada de cutícula, então você está com um oxidante mais forte, ele vai agir mais e automaticamente pode deixar um tom um pouco mais desbotado, então pode que não atinja o resultado que a sua cliente quer. Então nesse momento a gente tem que ficar de olho em relação a escolher o volume do oxidante, ele tem que estar mais relacionado à quantidade de cabelo natural do lado do branco do que exatamente o branco, tá? Então, normalmente, na maioria dos casos, a gente usa mais oxidante de 20 volumes do que de 30, mas aí é uma questão de você analisar qual é o momento da sua cliente estar ali, que quantidade de branco ela tem, para saber exatamente a porcentagem, se você vai usar com uma OX mais forte ou mais fraca. Ou até mesmo, vamos dizer aqui, deixa eu voltar aqui para a nossa tabelinha, aqui, vamos dizer que ela queira chegar nesse 7 aqui, né, que seria um louro médio, vamos dizer que ela queira chegar aqui e ela está saindo, né? Vamos pegar aqui, e ela está saindo aqui, ó, do nosso 5, né? Vamos pôr aqui o 5, ó. Ela está saindo do 5 e ela quer chegar aqui no 7 com coloração e ainda quer fazer a cobertura do branco. Como a gente vai trabalhar isso? Nesse caso, mesmo que ela tenha menos fios brancos, eu posso usar com OX de 5, 6, 7. Então aqui, ó, 6, 7, eu clareio 2 tons. Normalmente a gente pode usar com 30 volumes. Por quê? Porque dependendo da espessura do fio, se ele for um fio um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais denso, eu preciso de um oxidante um pouco mais forte, porque vamos considerar assim, o oxidante de 10 clareia um tom, de 20 clareia 2 tons, de 30 3 tons e de 44 tons, né? Isso a gente saindo de uma base 5, vamos dizer, de um fio fino. Se a gente sair de uma base 5 com um fio um pouco mais grosso, você perde uma força. Então, e se eu sair do 4, eu já perco uma força de cara, né? Então, se eu perco uma força, vamos dizer que eu estou saindo do 4 e quero chegar no 7 com coloração e cobrindo branco. Eu vou fazer a mistura com a base, mais a nuance, que vai me ajudar a esfriar essa cor lá na frente, né? Que pode ser um 7-1, pode ser, né, um 7-7-1, se for para um tom mais amarronzado. E aí, nesse caso, se eu estou saindo de um 4, eu posso usar um OX mais forte, um 40. Por quê? Eu vou chegar no 4, eu vou perder uma força, então eu conto 5, 6... Aliás, eu vou perder uma força aqui, então eu conto 4, 4, 5, 6, 7. Então eu precisei usar o OX de 40. Mas vamos dizer que eu estou saindo do 5 e esse fio é um pouco mais fino. Então eu posso usar o OX de 30 volumes, que seria... vou contar o 5 também, né? Porque a gente está saindo de uma base para clareamento. Se fosse um fio mais grosso, então eu conto 5, 6, 7.
então eu uso 30 volumes. Se o 5 fosse um fio fininho, mais parecido com o meu aqui vocês não tem como tocar, né? Mas vamos dizer que fosse um fio mais fino, que é mais leve, ele arma mais, ele já é um fio fácil de clarear, então, e não tem tanta quantidade de branco, eu posso estar usando o AX de 20, que eu vou clarear. E não vou mais contar meu 5, porque é um fio fino, vou clarear 6, 7, e eu alcanço o fundo 7, certo? Então, essas são as principais dicas que eu dou para vocês em relação à cobertura de branco. Então, lembre-se, sempre o cabelo tem que estar limpo, sem resíduo de óleo principalmente, de creme de pentear, de fatores externos como poluição, poeira. Então, a gente tem que estar atento para que esse cabelo esteja limpo somente com o shampoo, seco em média de 80%, escolher as cores que contém base na mistura, né? Você colocar uma base na mistura, base são todos os números que terminam em 0. 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 e 10.0, tá? Os 11 zeros e os 12 zeros não contam porque eles não são coloração, eles são super clareador. E aí em outro momento a gente fala aqui sobre super clareador, certo? O que mais que eu posso dizer para vocês em relação à cobertura de branco? Escolher melhor o oxidante, como eu expliquei, de acordo com a intenção. Se você tem mais fios brancos ou mais fios naturais. Se sua intenção é só manter a cor ou clarear um pouco mais essa cor, né? Vamos dizer, como eu expliquei, saindo de uma cor mais escura, um 5, como está a minha raiz aqui, chegar no 7, aí sim eu vou precisar de um oxidante mais forte. Ou se eu tiver muito cabelo branco e menos cabelos escuros, então também posso usar um oxidante um pouco mais forte para criar mais explosão do oxigênio ali na nossa misturinha. Esses são os principais pontos que vocês têm que lembrar em relação à cobertura de branco. Espero ter ajudado vocês aqui, e qualquer dúvidas que vocês tenham pode me mandar, que vai ser um prazer responder. E é isso, galera, vamos que vamos, deixa dicas para os nossos próximos vídeos, que vai ser um prazer responder vocês aqui.